Olá, olá, olá. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Professor Irineu falando com você a correção do exame de ordem. Na aula de hoje vamos tratar da correção de uma questão que caiu no exame de ordem 31, tá bom? A questão é a questão de número 58. Para facilitar aí nosso estudo, eu vou seguir a ordem aí da prova branca, tá bom? Essa questão 58, ela foi bem interessante porque ela cobrou assuntos relacionados aí à lei de organização criminosa, cobrou um pouquinho aí da questão das falsidades, tá bom? Tanto falsidade material quanto falsidade ideológica. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa o like aí, segue o nosso canal, clica lá no sininho, curtiu o vídeo também, compartilha aí essa informação que é massa, tá bom? Vamos lá, iniciando aí nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre a questão relacionada ao nosso exame. Vamos lá. Quando nós olhamos para a questão de número 58, ela traz aqui para nós um enunciado relativamente extenso, seguindo o padrão aí da Fundação Getúlio Vargas. Caio, funcionário público. Antônio, empresário. Ricardo, comerciante. E Vitor, adolescente. De forma recorrente se reúnem de maneira estruturadamente ordenada e com clara divisão de tarefas, inclusive Antônio figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos delitos de falsidade ideológica de documentos particulares. Artigo 299 do Código Penal, cuja pena é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Apesar de objetivo ser a falsificação de documentos particulares, Caio utilizava-se de sua função pública para obter as informações a serem inseridas de forma falsa na documentação. Beleza? Continua lá. Descobertos os fatos, Caio, Ricardo e Antônio foram denunciados, devidamente processados e condenados como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei 2.850, constituir organização criminosa, sendo reconhecida as causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em razão do envolvimento de adolescente. A Antônio foi ainda agravada a pena diante da posição de liderança, constituído nos autos apenas para a defesa dos interesses de Antônio, o advogado, em sede de recurso, sobre o ponto de vista técnico, de acordo com as previsões legais, deverá requerer. Então vamos lá, basicamente o que nós temos aqui? O exame de ordem, a nossa banca, quer saber o que você, na qualidade de advogado, vai fazer. Você percebeu que tem vários detalhes, várias nuances aí nesse nosso conteúdo, então fique bem atento à nossa questão. Vamos lá, vamos olhar as nossas respectivas alternativas. Vamos lá. Alternativa A, desclassificação para crime de associação criminosa previsto no Código Penal, antigo bando ou quadrilha. Alternativa B, afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente diante da ausência de previsão legal. Alternativa C, afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário público, tendo em vista que Antônio não é funcionário e nem equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio. E alternativa D, afastamento da agravante pelo fato de Antônio ser o comandante da organização criminosa, uma vez que tal incremento de pena não está previsto na nossa lei de organização criminosa. Vamos lá, nós temos 4 alternativas. Por costume, eu vou tratar de diversos pontos com vocês relacionados aí à existência do nosso delito, tá bom? Então vamos começar aí falando do primeiro ponto. Quando nós olhamos para o delito objeto do nosso estudo, ele é considerado pela nossa doutrina como um crime permanente, tá bom? Ele é considerado como crime permanente. E você que está estudando por exame de ordem tem que ter muito claro isso na sua mente. Quando estamos diante de um crime permanente, nós temos 3 consequências que devem ser observadas. A primeira delas é a prisão em flagrante. Então vamos lá. Todos os crimes permanentes, pelo fato do momento consumativo se prolongar ao longo do tempo, o nosso autor ele pode ser preso em flagrante em qualquer momento. E perceba, não é necessário que o autor esteja no local dos acontecimentos, no local dos fatos, para realizar a prisão. Então, aquele flagrante próprio que você estuda no 302, inciso 1 e inciso 2 do Código de Processo Penal, ele pode correr a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência delitiva, tá bom? Segunda consequência aqui do nosso delito, os crimes permanentes, eles não vão admitir a modalidade tentada, por uma questão bem simples. Quando o delito ele
ele está diante da permanência delitiva, nós já passamos sobre o momento tentado. Então essa tentativa, ela depois que o delito já encostou na permanência, ela não vai existir, tá bom? Então todo crime permanente, ele não vai admitir para nós aí a modalidade tentada. E a nossa terceira e última consequência é a existência da súmula 711 do STJ, do STF. Esta súmula é uma súmula bem interessante, é uma súmula que sempre aparece aí do exame, então ela merece aí um estudo separado. Vamos lá, acompanhe comigo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Só para relembrar, crime permanente nós acabamos de falar, crime continuado é aquele circunstância onde nós temos sequência delitiva, temos vários crimes prosseguindo aí, praticando nas mesmas condições de tempo, de espaço, onde os subsequentes são vistos como continuação do primeiro. Nesse caso, quando estamos diante do crime continuado ou estamos diante do crime permanente, nós vamos aplicar as regrinhas previstas da nossa súmula 711, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Primeira coisa, nós estamos falando da substituição de lei penal no tempo. Então nós vamos fazer uma divisão aqui na nossa linha, tá bom? E esta divisão, ela vai marcar a publicação de uma nova lei. Vamos trabalhar aqui com nomes genéricos, tá bom? Vamos chamar aqui de lei B e automaticamente, se eu tenho uma lei B, é porque ela substitui uma lei que lhe é anterior. Vamos chamar aqui a lei anterior de lei A, tá bom? Agora perceba, a lei posterior, a lei B, ela automaticamente ela vai ser mais grave, tá bom? Então vamos colocar aqui que essa lei aqui ela passa a ser uma lei mais grave. Beleza, então, se ela é lei mais grave, ela está substituindo a lei anterior. Por mais bobo que seja, mais retórico que pareça, se esta lei aqui ela é mais grave em relação a A. Então a lei A, ela é mais favorável ao réu, tá bom? De uma forma ou de outra, ela representa algo favorável e ela foi substituída por uma lei mais grave. Ou podemos falar que essa lei aqui ela é mais branda, tá bom? Ela é uma lei mais tranquila ao réu. Agora perceba, só faz sentido se o nosso crime for continuado ou permanente. Então vamos montar isso aqui para você enxergar. Perceba, neste marco que eu estou pintando de amarelo na sua tela, foi quando iniciou a continuidade e quando se iniciou a permanência, tá bom? Então nesse primeiro ponto aqui, nós temos o início da continuidade ou o início da permanência. E neste momento final é onde nós vamos ter a cessação da continuidade ou da permanência, ou seja, a partir daqui é onde nós temos a existência do final do crime continuado, do crime permanente. Agora perceba, por esse desenho que nós montamos aqui na sua tela, você consegue enxergar que o início da vigência da nossa lei mais grave, o início da vigência que se deu exatamente nesta linha azul que eu estou fazendo para você na tela, você percebe que o início da vigência do crime foi antes de ocorrer a cessação da continuidade ou da permanência. Então perceba, o crime praticado pelo nosso autor, ele se iniciou numa lei penal mais branda, olha que legal, e ele foi prosseguindo, bateu numa lei penal que está iniciando seus efeitos e ele continuou produzindo seus efeitos até o momento onde cessou a continuidade ou até o momento onde cessou a permanência. Nesse caso, o que nós vamos lembrar? Vamos ter a aplicação da nossa lei penal mais grave. Então, nesta circunstância que eu montei para você, nós vamos aplicar em todo o período, em todo momento delitivo, nós vamos fazer a incidência da nossa lei penal mais grave, tá bom? Então, diante dessa circunstância, o nosso crime, ele vai ter aí toda essa influência da lei penal mais grave. Então, mesmo nesse primeiro período, deixa eu compartilhar com você novamente a tela, mesmo nesse primeiro período, que vai do início até a nossa reta azul,
Deixa eu mostrar para você aqui para ficar bem claro esse momento pelo qual nós estamos falando. Ó. Este período do início até a nossa reta azul, nós temos a vigência da lei mais branda ou da lei mais favorável. Mas desta seta azul aqui até o momento da cessação da continuidade delitiva, esse período, nós estamos sob vigência da lei penal mais grave. Então, o que fala o conteúdo da nossa súmula? Vamos lá, vamos ler novamente a súmula e você vai perceber como que ela faz totalmente sentido agora. Ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, o que os nossos ministros do STF estão falando? Todo o período, do início até o momento da cessação, todo esse período, eu vou aplicar a lei penal mais grave. Todo esse período será a aplicação da lei penal mais grave, tá bom? Guarda essa informação, guarda o conteúdo dessa súmula. Não se trata, tá bom, de retroatividade de norma penal mais grave, por uma questão bem simples. Não houve cessação da continuidade, não houve cessação da permanência. Por isso, em todo o período, nós vamos aplicar aí a nossa chamada lei penal mais grave, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos falar agora de um outro assunto. Nós vamos entrar aqui na imitatio veri. A imitatio veri é um ponto importante para você entender os crimes de falso, tá bom? Na verdade, essa expressão latina, ela tem um significado bem simples. Imitatio veri significa imitação da verdade. Imitação da verdade. Mas quando nós olhamos para imitatio veri, a pessoa que está praticando o delito de falso, ela quer dar ao falso a aparência de verdadeiro. Ela quer fazer com que o falso se passe pelo verdadeiro. Então, para existir os crimes de falsidade, é necessário que a falsificação seja muito ou relativamente bem feita, de tal sorte que ela consiga enganar aquele que nós chamamos de homem médio, tá bom? Então, nós temos aí esta figura da imitatio veri. Agora, perceba, se a falsificação for uma falsificação razoável, ou seja, o que é para nós uma falsificação razoável? É uma falsificação que consiga enganar o homem médio, tá bom? Aquele bom pai de família que o direito civil tanto gosta de falar. Se a falsificação puder enganar o homem médio, esta figura da imitação, ela pode ser objeto do nosso crime de falso. Entretanto, existem casos que nós estamos diante de uma imitação grosseira, uma imitação muito mal feita. Nessas circunstâncias onde a imitação é grosseira, nós vamos lembrar que a hipótese de incidência da nossa súmula 17 do STJ. E essa súmula 17 fala o seguinte: quando o falso se exaurir no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Então, se a falsidade ela é grosseira, não sendo possível enganar o homem médio, o nosso autor ele pode vir a responder pelo crime de estelionato, a depender dos elementos que existem dentro do nosso delito, tá bom? Então vamos lá. Com isso, você acaba acrescentando mais uma informação dentro do nosso caso, dentro do nosso problema. Agora perceba, quando nós superamos esse ponto, é necessário fazer uma distinção entre falsidade material e falsidade ideológica para conseguirmos aí uma resposta interessante da questão. Vamos lá, dá uma olhadinha. Existem dois tipos de falsidade dentro do nosso ordenamento jurídico: a falsidade material e a falsidade ideológica, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui na falsidade material, é a falsidade que se volta sobre a matéria, se volta sobre o objeto de impressão, o objeto de incidência dos nossos diversos delitos. Então, perceba, hoje os nossos maior número de documentos, eles são feitos ou em papel moeda ou papel efetivo, ou eles são feitos em plástico. A falsidade material é aquela que se volta sobre a matéria, objeto de impressão, basicamente o papel ou o plástico, tá bom? Ao passo que a falsidade ideológica, ela pressupõe que o autor ele vai ter uma falsidade da ideia, do conteúdo desse documento. Então, o conteúdo do documento ele é falso. E dentro da falsidade ideológica, a matéria, a base de impressão, papel ou até mesmo plástico, eles são verdadeiros, mas o que é falso é o seu conteúdo, tá bom? Vamos lá. Nesse sentido,
vamos dar uma olhadinha aqui em dois dispositivos legais. O primeiro dispositivo que nós vamos olhar é o 297, que ele traz para nós a primeira hipótese de falsidade material. Vamos lá, falsificar no todo ou em partes, então você falsifica a totalidade ou apenas uma parte. Documento público, documento que pertence à administração pública. Então aqui você falsifica todo ou parte, você faz um documento falso, tá bom? Neste caso, perceba, quando nós estamos diante de um documento falso material, é bem simples eu fazer a constatação. Basta existir um exame de corpo de delito. Basta existir um exame de corpo de delito que o perito vai constatar que esse documento é falso. O perito vai olhar para o documento e vai falar, esse documento ele é falso. Então, o exame de corpo de delito ele é suficiente para constatar. Agora, na segunda parte, tome muito cuidado com ela, tá bom? Você está alterando um documento público verdadeiro. Aqui o documento é verdadeiro, ou seja, a base de impressão, papel ou plástico, ela é verdadeira, mas só que você está alterando o documento. Então perceba, quando nós falamos aqui alterando o documento, o que significa dizer? Que você vai pegar o documento e vai modificar, vai, por exemplo, suprimir ou alterar aí algum conteúdo. Exemplo mais clássico, você pega o RG, você vai lá, risca a data de nascimento e coloca uma outra data para parecer mais velho ou para parecer mais novo, a depender da nossa circunstância, tá bom? Então, essa daqui é a nossa falsidade documento público, documento falsidade material. Pena de 2 a 6 anos. O único benefício que o nosso autor vai ter aqui é o acordo de não persecução penal, tá bom? Vamos lá. Falsidade material agora de documento particular. Perceba, é o mesmo tipo, falsificar no todo ou em parte documento particular, documento que não pertence à administração, que é feito aí pela iniciativa privada, por nós particulares, ou você vai alterar um documento particular verdadeiro. A ideia é a mesma. Então, o 297, nós voltamos sobre documento público, o 298, nós nos voltamos sobre documento particular. O raciocínio é o mesmo nos dois, tá bom? Reclusão de 1 a 5 anos. Como a reclusão é de 1 a 5 anos, esse crime vai caber o acordo de não persecução penal e vai caber também aí, pelo fato da pena mínima ser exatos 1 ano, ele vai caber também a sursis processual, ou seja, a suspensão condicional do processo previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099, tá bom? Vamos lá. Agora a falsidade ideológica. Perceba que dentro da falsidade ideológica, o autor ele vai trazer uma ideia falsa, ele vai trazer uma modificação do conteúdo efetivo do documento. Então acompanhe comigo. Omitir em documento público ou particular declaração que dela devia constar, ou nela inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direitos, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então perceba, as condutas do nosso autor é omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Então era necessário constar alguma informação nesse documento e o nosso autor simplesmente ele vai omitir, ele não vai colocar a informação que dela deveria constar. Ou na segunda parte, nela inserir ou fazer inserir. Então, ou ele introduz ou ele permite que terceira pessoa coloque dentro desse documento declaração falsa ou diferente da que deveria ser escrita. Até aqui nós temos os 3 verbos sem grandes problemas, mas o crime de falsidade ideológica, ele é um crime que exige um dolo especial por parte do agente, ou também chamado de dolo específico, que é a intenção efetiva do autor. Então a intenção dele é, primeiro, prejudicar direito, segundo, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, para configurar o crime de falsidade ideológica, é necessário que tenha comprovação que o autor tinha uma dessas 3 finalidades, sob pena de atipicidade da conduta. Agora, questão interessante é a punição do nosso delito. Se o documento for público, a pena é de 1 a 5 anos. Se o documento for particular, tá bom? Se o documento for particular, nós temos a pena do delito de
1 até 3 anos, tá bom? Então nós temos aí essa circunstância diferenciada na quantidade de punição. Tanto no documento público como no documento particular, como a pena mínima é 1 ano, nós vamos ter aí o benefício da suspensão condicional do processo e também do acordo de não persecução penal, tá bom? Essa questão é bem interessante. Agora, continuando aí no nosso estudo, e você percebe que o professor não está se limitando só a responder a alternativa certa, eu estou trazendo para vocês diversas outras questões que possam te auxiliar na resposta de questões da prova do AB. Nós vamos falar agora da distinção entre organização criminosa e associação criminosa, tá bom? Vamos lá, a distinção é bem simples. Quando nós falamos da organização criminosa, nós estamos ressaltando o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Vamos lá. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturadamente organizada e caracterizada por divisão de tarefas. Então, a organização, nós temos uma estrutura efetivamente formada pelos nossos criminosos e você tem muito clara a divisão de tarefas, ou seja, o que cada um dos indivíduos vai fazer nessa grande estrutura que se chama organização, tá bom? Agora vamos lá, vamos prosseguir aí no nosso estudo. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou que seja de caráter transnacional, que começa no Brasil e termina no estrangeiro, tá bom? Esses são os crimes transnacionais de uma forma singela. Então perceba, para existir o crime de organização criminosa, eu tenho que me associar no mínimo em relação a 4 pessoas, sendo que o crime que essas pessoas estão praticando tem que ter pena, olha o que vai aparecer na sua tela, pena superior a 4 anos. Agora perceba, quando nós falamos que a pena tem que ser superior a 4 anos, tem que ser mais de 4 anos, ou seja, 4 anos e 1 dia, já basta para ser esse crime. Agora, se a pena for exatos 4 anos, não vai existir o crime de organização criminosa. Agora você percebe porque o enunciado da nossa questão, o nosso examinador trouxe a pena dos crimes de falsidade trazido pelos nossos agentes, justamente para criar na sua mente qual é a resposta certa. Ele já está te apontando aqui, basicamente, qual que é a resposta certa. Vamos lá. Quando nós estamos diante, então, de uma associação criminosa, agora a associação, não é mais organização. Associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, perceba, no plural, crimes no plural. Então, perceba, eu tenho que ter 3 ou mais indivíduos para a prática reiterada de crimes. Percebe? Eu não tenho qualquer tipo de crime condicionado. Pode ser qualquer tipo de delito, desde os delitos menores até os delitos mais graves. Sendo que a reclusão, nesse caso, ela passa a ser de 1 até o limite de 3 anos, tá bom? Por consequência, esse crime ele vai conseguir aí, a depender do caso, tá bom? Tem que ver no caso concreto o preenchimento dos requisitos legais, a existência do acordo de não persecução penal e também será possível aí a suspensão condicional do processo. Tudo depende de como o nosso delito está sendo desenvolvido, tá bom? Vamos lá. Superada essa questão inicial, vamos falar das demais informações dentro da nossa Lei 12.850. Então, como eu tinha te falado, o nosso objetivo é estudar exaustivamente o conteúdo, então você vai conseguir ter uma visão macro sobre o nosso delito, tá bom? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha, vai aparecer na sua tela, artigo 2º da Lei 12.850. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Promover é realizar a promoção para que a nossa organização cresça, se desenvolva. Constituir é formar a organização. Financiar é arcar com os custos. E integrar é fazer parte da nossa organização. Olha a quantidade de pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. Então a pena aqui é 3 a 8 anos, tá bom? E o nosso delito ainda também vai exigir a incidência das penas das demais infrações praticadas pelo nosso indivíduo. Ou seja,
estamos diante do concurso necessário de sanções. Todos os outros crimes que o indivíduo praticou, eles vão ser somados, tá bom? À pena desse delito do artigo 2º. Vamos lá. Próxima figura aqui, ó. Quando nós falamos na organização, ela possui uma modalidade equiparada, tanto que ele traz para nós, nas mesmas penas, 3 a 8, que nós acabamos de ver. Incorre quem? Impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, você impede, faz com que a investigação não desenvolva, não desenrola, ou, de qualquer forma, você embaraça, você torna ali mais moroso, mais difícil a realização da investigação criminal. Em casos de organização, a pena é a mesma, tá bom? Artigo 2º, parágrafo 2º, nós vamos ter aqui uma causa de aumento. Vamos lá. As penas aumentam-se até a metade. Lembrando a você que quando estamos diante da causa de aumento, elas vão incidir na terceira fase da dosimetria da pena, que é o momento onde influencia causa de aumento em causa de diminuição. Então, até a metade. Então, o limite máximo dessa causa de aumento é a metade. Na atuação de organização, se houver emprego de arma de fogo. Então, esta primeira causa de aumento decorre do fato da nossa organização fazer uso de armas de fogo. Perceba que não é qualquer arma. A organização tem que necessariamente se utilizar de arma de fogo para existir a nossa infração. Se usar arma branca ou qualquer outro tipo de arma, não vai incidir essa causa de aumento, tá bom? Vamos lá. Depois disso, a pena é agravada. Opa, para um pouquinho. As agravantes, assim como as atenuantes, elas vão incidir na segunda fase da dosimetria da pena. E funciona aqui, ó. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, perceba, quem exerça o comando da nossa organização. Quando nós falamos o comando, é o chamado autor-mentor ou autor intelectual. É a pessoa que vai praticar a infração, a pessoa que vai organizar, que vai articular as ideias para você conseguir ter o desenvolvimento dessa organização. E aqui fica uma dica, não sei se você já assistiu o filme, chama O Assalto ao Banco Central. Então você tem a história daquele célebre assalto que ocorreu no Banco Central. E esse crime, se você assisti-lo, você perceber a figura do barão. O barão, que é o responsável lá por toda a organização criminosa, nesse caso, você consegue aí perceber que ele é o autor-mentor, ele é o autor intelectual. A bem da verdade, ele é o criminoso mais perigoso, porque ele consegue articular e manipular e fazer com que outras pessoas acreditem na sua organização e consegue desenvolver aí os nossos delitos, tá bom? Então, vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos lá. Depois, nós temos uma circunstância de pena aumentada, mais uma incidência na terceira fase da dosimetria da pena. Vamos lá. Vamos ver quais são as circunstâncias que levam ao aumento dessa pena. Vamos lá. Se há participação de criança ou adolescente, tá bom? Depois, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização dessa condição para a prática da infração. Então, perceba, não basta o funcionário fazer parte da organização, é necessário que tenha uma influência por parte desse funcionário para o desenvolvimento das atividades da organização, tá bom? Então, a organização se vale dessa condição especial do servidor. Depois disso, se o produto ou os proveitos da infração destinam-se no todo ou em parte ao exterior. Então, nós estamos enviando o produto do crime para o exterior, para outros países. Vamos lá, inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. É como se fosse uma globalização das nossas organizações criminosas, tá bom? Isso muitas vezes ocorre. Você tem, principalmente em casos de tráfico de droga, aqueles que exportam e aqueles que comercializam, eles mantêm aí uma conexão e são organizações independentes. Depois, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, ou seja, a organização ela tem alcance em diversos países,
todas essas circunstâncias vão gerar a causa de aumento de pena para nós, tá bom? Então marque essas informações. Normalmente o exame de ordem, quando ele cobra para você a lei de organização, ele vai cobrar aí este conteúdo específico, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguir aí. Falando agora da questão relacionada ao afastamento cautelar dos servidores. Vamos lá. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar. Então é uma medida cautelar, muitas vezes inaudita altera pares, do qual o nosso servidor vai ser afastado cautelarmente. Periculum in mora, fumus boniuris, vai existir ser suficiente para a decretação dessa medida. Será afastado cautelarmente do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação criminal. Então, nesse caso, o afastamento cautelar do servidor, ele é necessário, ele é importante para que haja continuidade na investigação ou na instrução processual, tá bom? Nesta circunstância, determina o afastamento do servidor e ele não vai ter qualquer prejuízo em sua remuneração. Ele fica afastado, onde a presença física dele possa acarretar prejuízos ao bom andamento do nosso processo. Depois disso, a condenação com trânsito em julgado, tá bom? Não esqueça, tem que ter aqui, ó, o trânsito em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado, não cabe mais recurso, acarretará ao funcionário público a perda da função pública, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício do seu cargo, da sua função ou cargo público, pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Então não é o momento que ele aplica a pena, é após que ele cumpriu a pena. Então, além disso, nós temos aí ao servidor duas consequências. A primeira consequência dele é a interdição dos seus direitos pelo período de 8 anos, sendo que esse período de 8 anos ele é computado a partir do momento que ele cumpriu todo o período da punição efetiva que ele recebeu. E além disso, ele vai ter a perda do seu cargo, do seu emprego. Então, a função pública que ele ocupava, ele não poderá mais ocupá-la, tá bom? Vamos lá, mais algumas questões aqui para terminarmos esse conteúdo. As lideranças da organização criminosa armada ou de que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, eles vão iniciar aí o cumprimento nas nossas penitenciárias, sempre de segurança máxima. Não terão segurança média nem segurança mínima, sempre segurança máxima, tá bom? Agora, um outro preceito aqui que gera aí quase que uma inconstitucionalidade, mas não tivemos ainda nenhuma decisão nesse sentido. Vamos lá. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá prosseguir de regime de cumprimento de pena. Então vamos parar aqui. Ele não pode progredir, ele não vai sair do aberto, vai para o semiaberto, vai para o fechado, tá bom? Não vai. Ele vai ficar 100% do período no fechado. Mas qual que é a grande questão? A Lei 8.072, que na sua redação original tinha cumprimento da pena integral fechado, ela foi declarada inconstitucional pelo STF e depois o Congresso fez alteração pedindo regime inicial fechado. E mesmo assim o STF também entende que o regime inicial fechado é inconstitucional, porque quem deve determinar o regime de cumprimento de pena, analisando casuisticamente a circunstância delitiva, é o magistrado, nos termos do artigo 33, tá bom? Então isso aqui me cheira a inconstitucionalidade. Depois, ou não poderá também obter o livramento condicional ou outro benefício prisionais, se houver elementos probatórios que indicam a manutenção no vínculo associativo. Então perceba, tudo isso vai ocorrer se tiver prova de que ele ainda continua fazendo parte dessa organização. Lembrando que essa redação foi trazida pelo pacote anticrimes, tá bom? E com isso, nós concluímos aí toda essa parte expositiva. Vamos voltar aí para a nossa questão, para você ver como vai ficar bem simples agora a nossa resposta. Vamos lá, acompanhe comigo. O que você, na qualidade de advogado de Antônio, vai pedir? Vamos lá, alternativa A. Desclassificação para o crime de associação criminosa
prevista no Código Penal, antigo quadrilha ou bando? Então vamos lá, você percebeu que o crime, para ser organização criminosa, a pena dele tem que ser superior a 4 anos, tem que ser superior a 4. Então, se for exatos 4, não existirá organização. No caso do nosso objeto da questão da Fundação Getúlio Vargas, os nossos interlocutores, eles estavam praticando crimes, olha que interessante, de falsidade de documento particular, pena de 1 a 3. Você percebe que a pena de 1 a 3 não pode ser organização criminosa? Então, automaticamente, o que vai vir na sua mente? Se não pode ser organização criminosa, automaticamente eu vou pleitear a desclassificação desse crime para a associação criminosa, ou a antiga quadrilha ou bando, tá bom? Essa resposta está interessante, beleza? E, na verdade, essa é a nossa resposta certa. Mas vamos ver as outras para você ver como a Fundação Getúlio Vargas brinca com o conhecimento seu ao título da norma. Vamos lá. Afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente. Então, perceba, não dá para você afastar a causa de aumento na Lei 2.850, porque existe realmente aí a causa de aumento quando nós temos a participação de um adolescente, então não dá para afastar essa causa de aumento. Na C, afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário, tendo em vista que Antônio não é funcionário e nem equiparado, devendo a majorante ser restrita ao Caio. Esta circunstância também não vai colar. Por que que não vai colar? Porque o Antônio, ele tem consciência de que Caio é funcionário. Então existe unidade de desígnios, existe essa comunicação de vontade entre ambos, fazendo com que a pena seja incidida em sua modalidade completa, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa C também está errada. E a última, que é a alternativa D, afastamento da agravante, pelo fato de Antônio ser o comandante da organização, uma vez que tal incremento de pena não é previsto na Lei 2.850. Pelo contrário, ele é previsto, tá bom? Nós vimos aí esta previsão há pouco. E com isso, nós concluímos aí a nossa questão de número 58 dentro do exame de ordem, tá bom? Um prazer ter você aqui no nosso canal. Curtiu o nosso vídeo? Deixa o like aí, compartilhe o conteúdo, siga o nosso canal. Posteriormente, vamos publicando aí novas informações. Forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.